Olá meninos, aqui é a professora Carol e eu vou estar terminando aqui de explicar o conteúdo final do nosso livro, ok? Aí no nosso livro a gente aprendeu sobre os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos das plantas, né? Então aqui eu vou estar terminando de falar de algumas dessas partes. Vamos começar pelo caule, aqui na página 50. O que são os caules? A nossa árvore, ela puxa nutrientes da raiz que são levadas até as folhas e para os galhos. E depois, quando ocorre a fotossíntese, a planta ela vai levar nutrientes de volta para a raiz. Tudo isso, essa condução de seiva, né, que a gente já aprendeu que tem a seiva bruta e a seiva elaborada, toda essa condução de seiva, ela acontece dentro do caule, tá? Dentro do caule acontece tudo isso. Mas o caule ele também tem outras funções, como a função de sustentação dos galhos e das folhas, função de armazenamento, alguns galhos que ainda são, alguns caules que ainda são verdes, eles também auxiliam na fotossíntese. Então, os caules em geral, eles auxiliam em muitos aspectos da planta, tá? E aí, nos caules, a gente tem três tipos. A gente tem os caules subterrâneos, que são os caules propriamente ditos que ficam abaixo da terra. Eles têm a função de armazenar substâncias, armazenar nutrientes, e são caules como a batata, como a cebola, como o alho, como a cenoura, que eles são chamados de tubérculos ou tuberculosos, né? Todos eles ficam aqui abaixo do solo, né? E eles guardam esses nutrientes. Outro tipo de caule que a gente tem também é o caule aéreo, que é o caule propriamente dito de tronco das árvores normalmente, que elas estão para fora do solo. Também tem todas essas funções de armazenamento, de transporte de substâncias, né, de sustentação, e são os caules que a gente conhece em geral, normal, como os outros tipos de árvores, como pé de manga, como acerola, jabuticaba, todos esses. E aí, o último caule é o caule aquático. O que acontece? O caule aquático, ele tem os tecidos, e aí ele tem ar nesse tecido, que é o que permite que ele flutue, que ele fica sobre a água. Acontece como, por exemplo, na Vitória Régia, tá? E o caule ele é bem flexível, diferente do caule do tronco ou dos tuberculosos, né? Ele é um caule bem flexível e isso garante que ele esteja flutuando, né, na água e faz a mesma função. Ele transporta nutrientes, ele sustenta a planta da mesma forma. Então, aí a gente vai para a próxima estrutura, que são as folhas. As folhas, elas são estruturas em formato de lâmina, geralmente verde, por conta da presença da clorofila, que auxiliam na fotossíntese, na transpiração e na respiração da planta. A fotossíntese, ela ocorre como? As plantas, elas fazem uma troca gasosa com o meio, graças à presença da luminosidade, tá? Então, o que acontece? Elas absorvem o gás carbônico, e junto com os sais minerais que elas puxam do solo pelas suas raízes, elas vão fazer essa troca gasosa. Esse processo ele vai derivar o quê? A glicose para a planta e o gás oxigênio, a liberação de gás oxigênio. Então, esse é o processo da fotossíntese. Por meio disso, a planta se alimenta, porque a fotossíntese é o processo em que a planta se alimenta, ok? Tem também a parte da transpiração da planta, que é o quê? Quando ela perde a água que ela absorve das raízes, por meio de uma estrutura denominada estômato. O estômato, ele vai fazer o quê? Ele vai encher e se dilatar. Conforme ele faz essa abertura, a planta está fazendo troca gasosa com o meio ambiente. E aí, com essa troca gasosa, a planta também perde água. Quando a planta tem bastante água, isso ocorre normalmente. Quando a planta está com pouca reserva de água, os estômatos se fecham, para evitar que a planta perca muita água. E também existem plantas que fazem esse processo noturno, porque assim elas vão perder menos água do que elas perderiam durante o dia, ok? E tem algumas plantas também que elas têm as folhas de alguma outra forma, com alguma outra denominação, com alguma outra característica, que são aqui como os exemplos das brássicas. Elas são plantas coloridas, elas possuem cor, para chamar o quê? Essas folhas coloridas, elas vão fazer o quê? Uma polinização da floresta, da mata, onde elas estiverem.
elas são coloridas justamente para chamar a atenção dos agentes polinizadores, como as abelhas, e aí por meio dessa polinização elas garantem a perpetuação das plantas. Então por isso que as folhas delas são coloridas, porque normalmente são verdes por conta do cloroplasto presente na célula vegetal, né, que possui clorofila, que dá o pigmento verde para as plantas. E também tem as plantas insetívoras, né, denominadas também carnívoras, né, popularmente falando. São plantas que nascem em ambientes onde o solo é pobre em nitrogênio. Elas também realizam fotossíntese, porém, elas têm adaptações nas folhas que quando os insetos pousam ou os insetos caem lá, eles ficam presos e aí a planta acaba digerindo eles. E aí a gente chega, né, nas flores. As flores, elas são os órgãos reprodutivos da planta. No caso, elas são os agentes responsáveis pela fecundação, né, entre o gameta feminino e o gameta masculino da planta. Então, as flores, elas são adaptações das folhas que possuem coloração. E graças a essa coloração que ocorre o processo de polinização. Então, o que acontece? Na estrutura das flores, a gente tem dois locais principais, que são os estames, que é onde ficam os grãos do pólen, que é o gameta masculino, que vai fecundar, né, o óvulo da flor, da planta. E a gente tem o carpelo. O carpelo é onde se encontra o óvulo e o ovário da planta, né? Então, aqui, onde tem a estrutura das flores, a gente tem os estames e o carpelo. E eles são responsáveis da produção, né, e dessa fecundação, ok? E aí, o que acontece? Através da polinização dos agentes polinizadores, sejam eles abelhas, o vento, ou até mesmo ações dos seres humanos, o pólen, que é o gameta masculino, ele vai conseguir, através do gineceu, encontrar um tubo, e por esse tubo, ele vai ser levado, o grão do pólen vai ser levado até o interior do carpelo, que é onde vai estar o óvulo, né, onde é o ovário da planta. E através disso vai ocorrer a fecundação. Com essa fecundação vai derivar o que? A semente e logo também o fruto para proteger essa semente, né, garantindo assim a perpetuação da espécie daquela planta. O que pode acontecer também? Em uma mesma planta terá essas dois gametas, tanto masculino quanto feminino. Isso também pode ocorrer. Nem sempre uma planta vai ser uma flor vai ser totalmente feminina e produzir só o carpelo, né? Ou vai ser totalmente masculina e produzir só o grão do pólen. Não. Tem estruturas onde a planta apresenta, né, os dois gametas, tanto masculino quanto feminino. E também acontece de aparecer vários em conjunto, não um ou dois, vários, que é o exemplo do girassol, né? No interior do girassol, né, eles têm lá os grãos do pólen, né? O estame e as pétalas em volta, né, que são o carpelo, que são os gametas femininos. Isso é chamado de inflorescência, que é quando uma planta apresenta vários desses gametas, não um ou dois, mas vários. Outra parte, né, dos órgãos reprodutivos são os frutos. Os frutos, eles têm a função de proteger a semente, tá? Eles protegem e auxiliam, né, através do amadurecimento, eles ficam o quê? Bonitos e apetitosos, fazendo com que o quê? Animais, né, queiram comer aquele fruto. Eles são doces, levemente adocicados, né? E faz o quê? Com que o fruto seja apetitoso para nós, mas a semente não. E aí, o que acontece? Através da ingestão, a semente é dispersada. A gente também tem as sementes aladas, que sofrem a dispersão por meio do vento, e sementes aquáticas também. Então, a semente, ela vai ser protegida pelo fruto. O fruto tem essa função de proteger a semente. Faz com que ele seja retirado da árvore. Quando retirado da árvore, nós ingerimos e deixamos a semente de lado, porque nós não vamos comer as sementes, né? Outra também é o carrapicho, aquela plantinha que gruda na pelagem dos animais, em roupas também. E aí a gente arranca, né, e joga em outro canto, e assim eles são dispersados. Os frutos, eles têm duas classificações, que podem ser carnosos ou secos. Os carnosos são os frutos, por exemplo, o pêssego, o abacate, a laranja. Já os secos são o trigo, arroz e o milho. Então, elas têm essa classificação entre carnosos e secos. Outra classificação também são os pseudofrutos, que eles não são frutos
originários mesmo, eles são frutos acessórios, que eles não são verdadeiros porque eles não provêm, né, do ovário da flor. Como é o exemplo da maçã. A maçã, ele não é um fruto verdadeiro, ele é um pseudofruto, que ele não foi formado a partir aqui do ovário da flor, tá? A gente tem também o morango, o caju, todos esses são pseudofrutos. E além dos pseudofrutos, a gente tem os pseudofrutos múltiplos, que são o quê? Frutos originários a partir da inflorescência. Lembra que eu falei para vocês como do girassol, que tem inflorescência porque tem várias espécies, vários gametas masculinos e gametas femininos? E aí, quando eles se fecundam, eles vão se fundir e vão derivar um fruto, como o abacaxi, né? Que é uma junção aqui da inflorescência da flor da bromélia. Então, a gente tem, além dos pseudofrutos, como a maçã, o caju de morango, que não são originários do ovário da flor, a gente também tem os pseudofrutos múltiplos, que é o quê? Quando fecunda, e aí eles vão se fundir e gerar um único fruto, no caso, o abacaxi. E aí, o último órgão é a semente. A semente, ela é um órgão que nós denominamos como embrião da planta. Ele possui, além do embrião, uma reserva energética, tá? Uma nutritiva, e um envoltório de proteção. Essa reserva energética, ela é dada em forma de amido, tá? As plantas, elas guardam amido. No caso, nós, é glicogênio, né? Nós, seres humanos, glicogênio, e as plantas têm essa reserva em amido. O que acontece? As plantas, né, que possuem um ovário, elas normalmente formam uma semente, no caso, então um embrião, como o abacate, por exemplo. Já plantas que possuem vários óvulos, elas vão formar várias sementes, como é o exemplo do mamão, laranja, tomate, todos esses formam várias sementes porque tinham mais de um óvulo, ok? E aí, o que acontece? Essa reserva de substâncias, ela tá em um local da semente chamada cotilédones. E aí, o que vai diferenciar? Esses cotilédones, eles vão ser diferenciados justamente pela quantidade, pelo critério de dividi-los pela quantidade de sementes que ela vai produzir. Lembrando que as angiospermas, né, elas são as plantas mais elaboradas, né, mais desenvolvidas, e elas que vão possuir essas sementes e esses frutos, ok? Então, as cotilédones, elas são divididas em dois grupos, que são as eudocotiledôneas e são as monocotiledôneas. Monocotiledônea, uma semente. Eudicotiledônea, duas sementes. Elas são divididas dessa forma. E aí, o que acontece? Essas sementes, elas não precisam necessariamente da água para se desenvolver. Por elas terem essa reserva de nutrientes e esse envoltório de proteção, elas não vão necessitar da água, como plantas já adultas necessitam. E aí elas podem passar por um tempo determinado chamado de dormência, que é quando a semente ela se fixa no local, mas ela não germina, porque não tem os nutrientes necessários para ela. É como se a semente ainda não estivesse pronta. Então, a semente ela pode continuar nessa dormência por um tempo, até que ela se sinta apta para se desenvolver. E aí sim a planta vai se desenvolver através dessa reserva energética que ela tem. Como eu disse, ela não vai fazer o uso da água de imediato. E aí, através dessa reserva energética que ela tem, ela começa, né, o seu processo aí de germinação. Então, ela pode sim passar por um tempo em dormência.